Salve fanáticos em One Piece e inscritos desse canal! O Vivery Card não é simplesmente um papel. Tem muita coisa e até tecnologia envolvida. E agora nós vamos ver de fato tudo sobre isso. Por isso, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Vivery Card significa cartão de vida. A palavra vivre vem do francês e significa vida. E muitas coisas curiosas estão à volta desse objeto. Principalmente sobre o que ele é feito, sua resistência e como ele funciona. Afinal, sem os Vivery Cards, a história de One Piece seria totalmente diferente. O Vivery Card é um tipo especial e diferente de papel, que são produzidos na sua grande maioria no Novo Mundo. A maioria dos papéis que a gente conhece são feitos de madeira, mas não é exatamente assim que o Vivery Card é feito, pois na sua composição tem muito mais coisas. O Vivery Card, na sua base, é feito a partir de uma unha ou alguma amostra do DNA da pessoa que vai ser localizada pelo papel. E qualquer ser humano pode ter um Vivery Card. Apesar de parecer um simples papel branco, o Vivery Card é bem resistente, muito mais resistente do que um papel comum, sendo capaz de resistir à água e até altas temperaturas, sendo que apesar de ser muito resistente, ele não é muito difícil de se rasgar com as mãos. A folha geralmente tem um tamanho grande, então podem ser rasgados pequenos pedaços que vão rastrear a pessoa pelo mundo, em qualquer lugar do planeta, até o dia da sua morte. Então, os donos de Vivery Cards podem dar pedaços desse papel para outras pessoas para que elas consigam localizar a sua posição. Além do long pulse, o Vivery Card também pode ser usado como guia de navegação, já que os mares são muito turbulentos e muito difíceis de se navegar. É preciso um bom navegador ou pelo menos seguir um Vivery Card. No caso, você tem que saber onde está a pessoa, porque você vai se encontrar com ela, esteja ela onde estiver. E a primeira vez que fomos apresentados para um Vivery Card foi em Alabasta. Ele apareceu quando o Ace se despediu do Luffy após se reencontrarem e antes de se separarem novamente. Ace entrega um pedaço do seu Vivery Card para o Luffy, explicando para ele que aquilo é um localizador, e o Luffy guarda aquele pedaço de Vivery Card dentro do seu chapéu de palha. E o Vivery Card possui uma peculiaridade, já que ele diminui de tamanho assim que a pessoa começa a enfraquecer. Se a pessoa estiver à beira da morte, ele começa a diminuir até desaparecer completamente. O interessante é que se a vida da pessoa voltar, e se ela passar pela situação difícil e ficar bem, o Vivery Card volta ao tamanho normal, sendo que ele pode regredir ou aumentar, seguindo exatamente a vida da pessoa de qual ele é feito. O Vivery Card que o Luffy recebeu, por exemplo, acabou diminuindo bastante. Isso aconteceu porque o Ace havia sido preso. O Vivery Card foi usado em várias ocasiões especiais, além de ser usado por vários usuários diferentes em todo o anime. Outra pessoa famosa que tem o seu Vivery Card é a Big Mom. Um pedaço desse papel foi dado a Lola, e por muito tempo a Lola permaneceu com esse Vivery Card. Até que um dia ela resolveu dar esse papel para a Nami, e ela fez isso em agradecimento, dizendo que a mãe dela era uma grande pirata dos mares. E assim a Lola assinou o Vivery Card e deixou ele com a Nami. Caso algum dia ela precisasse de ajuda, era só procurar a Big Mom. Aqui podemos ver claramente que o Vivery Card fica com um pedaço da alma da pessoa do qual ele é feito. E como a alma da Big Mom é algo extremamente exagerado, ela pode ser sentida naquele pequeno Vivery Card, de forma que a Nami conseguiu afugentar e até mesmo afastar os homens criados pela alma da Big Mom, com um pedaço da própria Big Mom. E já que eles aumentam e diminuem de tamanho, fica claro que eles estão diretamente ligados com a alma dos seus portadores. O Rei das Trevas, Silvers Rayleigh, também já utilizou esse cartão, e foi logo após toda a confusão que aconteceu no arquipélago de Shabod. O Rei das Trevas deu um pedaço do seu Vivery Card para cada Mugiwara, para que eles pudessem se reencontrar quando o navio estivesse revestido. E assim eles poderiam se reencontrar com facilidade. Até mesmo o Zoro consegue encontrar os outros usando um Vivery Card. E essa é a prova definitiva que esse papel realmente funciona.
Mais tarde, Shaq dá um pedaço de papel do cartão do Rayleigh para os outros Mugioras que estão prestes a ir para a Ilha dos Tritões. Algum tempo depois, Trafalgar Law também é visto com um Vivere Card, e ele deu um Vivere Card para eles. Esse Vivere Card levaria diretamente para o país de Zou em cima do Zunisha. Eles deveriam seguir a localização desse Vivere Card caso acontecesse algo sério com ele, o Soap ou a Robin em Grand Beach. Outra pessoa que usou o Vivere Card foi o Jesus Burgs. Ele é do bando do Barba Negra e também tem o seu próprio Vivere Card. E ele deu um pedaço para toda a tripulação que ele faz parte. Após os acontecimentos de Dressrosa, Jesus Burgs conseguiu embarcar em um dos navios do exército revolucionário. Embora ele estivesse ferido, ele se escondeu e pediu que o resto dos piratas localizassem ele usando o seu Vivere Card. Sendo assim, a tripulação dele tem como encontrá-lo. E para conseguir falar com a sua tripulação, Jesus Burgs usou um Dendemushi. Aqui no canal eu fiz um vídeo explicando tudo sobre todos os tipos de Dendemushi que existem. E eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você ver na sequência. E por falar em Zunisha e Zou, outra pessoa que utilizou um Vivere Card foi Jack, a Seca, um aliado do Kaido dos Piratas das Feras. Jack usou esse Vivere Card para chegar até o Zunisha. E isso seria muito difícil sem um Vivere Card. E é claro que o protagonista não poderia ficar fora aqui dessa lista. O Luffy também tem um Vivere Card, e ele foi feito pelo Sabo. Sabo ficou com um pedaço do Vivere Card para ter certeza que o Luffy estaria sempre bem. E assim ele sabe a posição do Luffy, como encontrá-lo e também consegue ficar de olho no seu irmão caso ele precise de ajuda. A grande frota dos Chapéu de Palha também receberam Vivere Cards do Luffy. Assim, eles podem encontrá-lo em qualquer lugar do mundo. O Kinemon também possuía um Vivere Card, e ele distribuiu pedaços para os seus aliados antes deles se separarem. E a lógica por trás dessa localização é exatamente a alma. O Vivere Card possui a essência da alma daquele que ele é feito. Quando o Akainu atravessou o Ace, não só o pedaço de Vivere Card que estava com o Luffy se desfez, como também aquele pedaço que estava com a Yamato lá em Wano. Ou seja, parece que não importa a distância. O papel está entrelaçado com a pessoa, e se a pessoa perder a sua vida, o papel também se desfaz. E podemos resumir de forma que a força vital do dono do papel é refletida no Vivere Card. Se ele estiver enfraquecendo, o Vivere Card começará a diminuir. E o ponto mais interessante aqui é que provavelmente, além de receber a alma e o DNA da pessoa, o Vivere Card também receba partes dos poderes da sua Akuma no Mi. A gente viu isso quando a Nami usou uma pequena fração do poder para afastar os homens, coisa que um Vivere Card normal não é capaz de fazer. O Vivere Card da Big Mom emitia uma luz da própria alma, que é exatamente a fruta da Big Mom. De modo que dá para concluir que o Vivere Card, além da alma, também possui vestígios dos poderes da Akuma no Mi. Mas esse papel não é feito só para saber se a pessoa está bem ou não. Eles sempre vão se mover na direção da pessoa, não importa a distância. O problema é exatamente esse, a distância. Apesar de apontar para a direção onde a pessoa está, não dá para saber exatamente a distância que a pessoa está daquele pequeno pedaço de papel. E sendo assim, o Vivere Card serve para mostrar se a pessoa está bem ou não, a direção em que ela está do mundo, e também pode ser usado para navegar em marés difíceis. Se você gostou desse vídeo, avalie ele aqui embaixo. E agora eu te deixo com aquele vídeo que eu prometi dos Dendemushis, que tem tantas informações quanto esse. Essas criaturas misteriosas e complexas têm muito mais habilidades do que você imagina. Por enquanto, eu vou ficando por aqui e até a próxima!